Salve, salve, eminentes irmãos! Prazer estar aqui com vocês em um novo programa, o Colunas do Rito. E sabe o que é o Colunas do Rito? Meus irmãos, são as melhores práticas do rito brasileiro. A gente vai trazer exemplos aqui de gestão, de liturgia, de ritualística, levando para o Brasil inteiro as melhores práticas para que você possa, no seu colhendo autocolégio, no seu kadosh, no seu capítulo, exercer melhor o nosso rito, que é maravilhoso. E hoje, para estrear, nós estamos aqui em Caxias do Sul, com dois grandes feras. A gente está com o André da Lateia, grau 33, membro do Colhendo Alto Colégio, Ono Et Vírus 232, e também o nosso irmão Tiago Dalan, grau 33 também, bem como também da Ono Et Virtus, número 232, né? E a gente hoje, para estrear esse quadro maravilhoso, vai falar sobre a importância do material litúrgico. Olha, o rito brasileiro não é um jeito de fazer ritualística, é uma forma da gente levar o melhor do Brasil, o melhor da nossa cultura, o melhor do civismo para cada canto desse Brasil maravilhoso. E a gente precisa ter o cuidado, o respeito com esse material tão rico que traz símbolos, que traz significados a cada encontro, a cada sessão nossa. Bom, eu vou começar aqui conversando com o nosso irmão André da Lateia sobre isso. Qual é a referência e por que a preocupação do Colhendo Alto Colégio e ter esse cuidado, bem também com os outros corpos filosóficos aqui da região sul, serrana, aqui de Caxias do Sul, com relação a esse trato? Fala um pouquinho aí pra gente. Bom, prazer estar aqui estreando esse quadro hoje. E nós sempre tivemos uma preocupação na liturgia do rito brasileiro. A gente costuma ter um provérbio aqui no Rio Grande do Sul que a gente diz que é o Joãozinho do passo certo. E a gente sempre primou por ter todo o material. Bom, é trabalhoso? É. Mas se a gente for tendo todo o material, eu acredito que a retina emocional de cada irmão, ela fica registrada, a experiência desse caminhar que o rito brasileiro oferece. Perfeito, meu irmão. Dalan, é isso que a gente precisa causar ao irmão, não só praticar a filosofia, sim, é muito importante, mas causar esse impacto de retrato mental, né, aos irmãos. Gostaria que o irmão falasse um pouquinho sobre isso. Exato. Bom, é um prazer também estar aqui participando desse novo quadro aí. A gente somos entusiastas da maçonaria, apaixonados pelo rito brasileiro aqui. Eu acho que isso é uma parte do DNA que nos faz ter esse sentimento de pertencimento. E nesse sentido ali, colaborando com o que o irmão André falou também, eu acho que um ponto importantíssimo, a gente tem todas as referências, o Supremo Conclave nos orienta com tudo, sempre que a gente tem uma dúvida, é importante a gente solicitar, questionar, saber como fazer, mas com as orientações a gente botar um pouquinho do nosso DNA. Então, para cada material que o irmão André comentou, assim, a gente tem um embasamento, tem uma referência, mas a gente coloca o nosso DNA, a gente procura fazer o material, participar da construção de cada item, e cada irmão estuda como fazer, se prepara como fazer, a gente questiona para entender o funcionamento e não apenas botar como um item de decoração ou um símbolo a mais no templo. Não, a gente precisa saber o que está fazendo, entender o porquê, e aí a gente se sente parte desse item, esse item vai fazer parte da nossa vida, da nossa jornada, e o capítulo como um todo, ele agrega conhecimento para todos. Perfeito. E a maçonaria, ela precisa ter esse conhecimento, né, associado à imagem. Disse, né, os nossos mentores, né, professores de programação neurolinguística, que uma imagem associada à sua prática se torna muito mais fácil. Mas para isso é preciso fazer, né? Mas fazer bem feito, seguindo, como o irmão falou, as normas, né, pelos nossos rituais. E aí eu queria saber, André, como é que vocês têm feito? Vocês têm construído, feito, desenhado? Como é que é feito esse material? Bom, eu costumo dizer que o Supremo Conclave do Brasil, nessa nova era, ele inovou muito. Hoje, cada um que iniciar no grau 4, em qualquer um dos graus até o 33, é muito simples de construir o material. Hoje nós temos as imagens, as descrições dentro do nosso ritual, nós temos os QR Codes,
que nos orientam muito para fazer um retábulo, para fazer um elemento, seja do grau 22, do 26, dos graus do capítulo Rosa Cruz. Isso facilitou muito a vida do obreiro. Ah, mas o meu capítulo, nós somos em poucos, não temos condições. Vamos fazer na cartolina para começar? Perfeito. Vamos ilustrar isso, vamos mostrar para o irmão. Um irmão vai se entusiasmar com isso e vai dizer, eu vou melhorar esse material. E daqui a um pouco ele fez um adesivo aplicado num plástico, foi buscar numa loja, achou algo diferente e isso vai retendo as pessoas no capítulo. É importante, assim como a loja simbólica nos ilustra com símbolos, que os altos graus nos mostrem o porquê do ensinamento daquela nossa caminhada, que ela tem que ser perene dentro do simbolismo e também tem que ser perene dentro do filosofismo ou do alto grau, como nós chamamos no rito brasileiro. Maravilha, meu irmão. Das imagens, da confecção desses materiais, para que os irmãos que estão em casa vejam quão rico e quão cuidado eles têm aqui em Caxias do Sul com esse trabalho maravilhoso. Então, vocês estão vendo já agora essas imagens fantásticas de que é possível fazer. É lógico, o Supremo Conclave, ele fornece aos irmãos que quiserem comprar esse material litúrgico, mas como foi dito aqui pelos nossos irmãos, é preciso ter o DNA, né? A identidade. E quando isso acontece, existe o pertencimento, porque eu envolvo as pessoas naquela confecção, eu sensibilizo elas, eu mobilizo elas e aí tem o pertencimento. E aí com essa fala vocês acabam de ver essas imagens desse material, desse templo maravilhoso, e aí eu volto ao nosso irmão Darlan aqui. Meu irmão Darlan, eu gostaria de, já nos foi dito, né? O pessoal já me contou aqui que você é detalhista, presta bastante atenção, sabe se é centímetro, se é em pixel, se a medida é em int, não importa, o irmão segue rigorosamente. E por que desse rigor é importante? Bom, meu irmão, acho que isso também é um sentimento que a gente tem individualmente, mas acaba passando para o coletivo. E um pouquinho a gente aprende com o nosso irmão do lado e vai pegando esse sentimento. E o principal ponto que tem nessa questão, e isso eu falo por mim, e pelos nossos capítulos aqui, a gente procura fidelizar e honrar a quem pensou no que está sendo feito, naquelas letrinhas que estão escritas nos nossos rituais. Então não adianta, quando eu falo da gente ter o nosso DNA, respeitando a ideia, a ideologia, nunca botando coisas que não precisam também. Então assim a gente vai, como eu costumo dizer, o menos é mais. Faça simples, mas faça o que precisa, o básico. A gente procura fazer no detalhe, seguir cada regra, cada detalhezinho, cada vírgula, para que aquilo que foi escrito, que foi pensado, a gente possa ter essa representação e tentar entender o porquê disso. Porque se eu adaptar alguma situação que não está previsto, daqui a pouco ela acaba não tendo um vínculo com o nosso rito brasileiro. E aí eu sigo muito o que o irmão Dourado nos fala sempre, não inventem moda. Não inventem moda. O nosso rito, ele une a tradição com a evolução, mas a evolução ela tem que ter um cuidado, uma atenção a seguir o que é certo. Sempre o que é certo. E aí a gente tenta aprimorar dentro dos nossos conhecimentos, utilizando as tecnologias, os recursos disponíveis em cada momento. Os nossos materiais, a gente hoje tem a oportunidade de ter colunas em gesso, as primeiras foram de papelão. Você vê. Então a gente começou, fizemos 7, 8, 10, 11 vezes, eu acho, né, André? Até mais. Até mais. Sempre evoluindo. E cada vez que a gente refaz um material, a gente descobre uma maneira nova, um vínculo novo e um aprendizado novo. Então, isso é muito importante que o irmão disse, aí eu vou trazer aqui para o nosso irmão André com relação a esse cuidado, porque vocês sabem que o irmão visita muitos corpos, eu estou circulando aí pelo Brasil nessa missão, né, de espalhar a semente do rito brasileiro, e às vezes eu chego em corpos filosóficos, e aí o retábulo está num lugar, o avental está amassado dentro de uma sacola, aonde está a Constituição. É necessário confeccionar, mas também manter, né, a organização e o respeito por esse material, não, meu irmão? Eu concordo contigo, Flávio, e agora eu vou seguir na mesma linha do Tiago. É o pertencimento.
A nossa caminhada é só chegar no final ou é a viagem como um todo? Se eu vou continuar viajando, se eu vou continuar depois do 33 e eu vou voltar para minha loja simbólica, vou ajudar meu capítulo, meu poderoso conselho de cadastro filosófico, o meu colendo alto colégio, eu, no mínimo, eu tenho que ter asseio e cuidar isso. É respeitar, primeiro, o legado que o Supremo Conclave do Brasil teve o cuidado de disponibilizar no ritual, o que meus irmãos me ajudaram a fazer, muitos capítulos, os seus irmãos cotizam para poder ter o material do grau 4, do 9, do 18, de todos os graus. Esse cuidado é o respeito para com o Supremo Conclave, com o rito brasileiro e para os meus irmãos dos corpos filosóficos e simbólicos. Maravilha. Darlan, a gente estava conversando ontem sobre isso, e aí eu trago novamente a tônica, né, no nosso jantar maravilhoso. Olha, eu vou te falar, essa turma aqui de Caxias do Sul é um povo muito hospitaleiro, e a gente teve muitas conversas, e é sobre essa troca que eu queria falar com o irmão. Essa iniciativa do Colunas do Rito é justamente que muitas das vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, né? Eu estou fazendo certo? É esse o caminho? E muitas das vezes fazem errado e deixam o errado seguir, e aí perde a característica e identidade do rito aonde ele está praticando. Aí eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que o principal ponto, e é uma consciência que cada irmão deve ter, é que não tenha medo de errar. A gente está aqui para errar, e é errando que se aprende, como se fala em muitas instituições, né? A gente se torna até um pouco chato. Ontem eu falava com o irmão Dourado também, de tantas vezes que a gente liga para ele, manda mensagem, ou para N pessoas, irmãos lá do Supremo Conclave que nos auxiliam, mas é que a gente tem esse sentimento de querer fazer o certo. A gente tem muito medo de fazer alguma coisa que não é correto. Será que é assim? Será que é assado? E esse será nos deixa tenso. Então o que a gente faz? A gente sempre entra em contato com quem sabe, e se não souber, a gente sabe que eles têm aonde buscar informação e nos passar. E o mais importante que isso, quando a gente recebe uma informação e descobre alguma coisa nova, é importante compartilhar. Dividir para multiplicar. Então, as informações que a gente tem, os conhecimentos, a gente constrói uma peça legal que ficou boa para nós. Por que não passar para os nossos irmãos de outros capítulos que nos visitam? A gente tem um orgulho de poder mostrar algum item que a gente conseguiu construir de maneira mais fácil, mais barata e que seja fiel ao que é necessário. Então, que a gente possa contribuir para que o rito evolua de uma maneira eficiente, unindo os irmãos, e não só os irmãos, unindo os capítulos, as lojas e principalmente toda a nossa congregação. Quando você coloca a pessoa para realizar uma tarefa, dá o pertencimento, dá a possibilidade dele se sentir integrado e dá gosto de falar, poxa, eu pude participar daquilo, né? E maçonaria, seja simbólica, filosófica, é participação, né? Alexandre o Grande já dizia, dividir para conquistar. Exatamente. E o compartilhamento, meus irmãos, que agora vocês estão assistindo, novamente as imagens aqui do capítulo, vocês estão vendo agora as indumentárias, todo o material litúrgico, que se vocês tiverem alguma dúvida, eu também vou disponibilizar o contato, tanto do Darlan quanto do André, para que vocês falem com ele, né? Se você tem alguma dúvida, como é que fez, deixou de fazer, esse é o objetivo do Colunas do Rito, para a gente estreitar laços efetivos e mostrar o que alguém está fazendo de bom para o rito brasileiro, assim, credibilizar, reconhecer e trazer essa tônica. E por falar nisso, agora a gente já entra numa seara conhecendo um pouquinho desses nobres irmãos. André, meu irmão, queria saber como é que você iniciou nesse mundo da maçonaria. Eu sei que antes de iniciar na maçonaria, você tinha um caminho aí de Jacques de Molay, igual o meu, né, meu irmão? Exatamente. Eu fui iniciado no primeiro semestre de 1992, no capítulo Caxias do Sul, da Ordem de Molay. Depois me tornei sênior, continuei participando, e a carreira familiar, profissional, acadêmica, me permitiu só nascer para a verdadeira luz da maçonaria. Em 2010, eu iniciei na loja Heráclito Vitória, que é a minha loja até hoje, no Oriente Caxias do Sul, e aí em diante
Eu fiz toda a minha caminhada no sistema de graus do rito brasileiro, pertenço também às ordens colaterais, Sagrado Arco Real, Templário do Grande Priorado do Brasil, Marca em Altas, enfim, eu continuo caminhando com todos os meus irmãos da Loja Heráclito Vitória, meus irmãos do Rio Grande do Sul, que muito nos honram em caminhar junto, mas o mais importante, Flávio, não é quando eu iniciei, na minha cabeça, e sim como eu vou continuar auxiliando. Eu acho que a maçonaria é o compartilhar. Eu particularmente, eu não ligo muito para o avental, a medalha, eu sou muito preocupado em ajudar. Esse é o meu mote que me faz continuar na maçonaria até hoje. Maravilha. Meu irmão Dalan, como é que começou a maçonaria na sua vida? Bom, no meu caso já é bem diferente. Eu não tive esse privilégio de fazer parte da Ordem Demolei, né? Eu, como digo, era um profano cru. E aconteceu muito ao natural. Comigo aconteceu de uma maneira que eu não fazia nem ideia do que era maçonaria. Eu estava numa festa, não gostei muito da festa, fui tomar um ar no lado de fora, encostei em um veículo, e o meu futuro padrinho encostou do lado, e a gente começou a conversar, do nada, assim. E dali as ideias começaram a coincidir, a gente criou uma amizade, um vínculo, até porque as nossas esposas trabalhavam juntos, as cunhadas. E a partir dali, quando eu recebi um convite que me deu uma surpresa enorme, não fazia ideia do que seria a maçonaria. Investir, eu nunca tive medo de desafios, como digo, de convites. Quero conhecer, faço questão, e desde então eu me dediquei o máximo possível para honrar o que meu padrinho me ofertou, foi adentrar nessa maravilhosa ordem, e eu me apaixonei, segui tudo que eu podia na ordem simbólica, igual o André também, a gente está sempre junto em todas as ordens complementares, o que tem aparecido de convites e desafios, principalmente para fundar capítulos, para estimular, inclusive a Ordem Demolei, a gente tem apostado e dado resultado, né? Então a maçonaria, para mim, ela surgiu de uma maneira inesperada e eu acabei hoje tornando a maçonaria como um estilo de vida para mim. Eu vivo a maçonaria, eu respiro a maçonaria, faço muito pela maçonaria, participei, a gente tem um elo de ligação aqui na região da Serra, que a gente se orgulha muito, que a maçonaria ela trabalha muito unida. Então a gente tem aproximadamente 64 lojas na região. Eu tive o privilégio de ser presidente de um colegiado, do qual a gente se reúne com os presidentes, os veneráveis de todas as lojas. Atualmente também estou como presidente de uma associação dos maçons aqui, das 3 potências reconhecidas. E é aquilo que eu falei antes, tudo que a gente aprende, a gente procura compartilhar e aprender principalmente com os irmãos que já passaram, que estão muito além da gente, né? E quanto mais a gente avança, a gente descobre que o caminho é realmente o que importa. E cada vez que a gente dá um passo, a gente descobre que tem muito, mas muito mais para seguir à frente. E se fica aqui uma coisa que a gente pode dizer assim, ó, não tenham medo de desafios. Aceitem convites, aceitem desafios e façam. Façam a maçonaria acontecer. Não esperem que ela aconteça sozinha, senão não vai acontecer nada. Muito bom, muito bom. Meus irmãos, então aí agora a pergunta é conjunta, com relação ao futuro do rito brasileiro. Eu queria saber do irmão André, primeiramente, o que ele vê dessa construção que está sendo feita pelo Supremo Conclave e um futuro não muito distante, daqui a 5 anos, o irmão vê como o rito brasileiro. Perguntar isso para um administrador de empresas lançar um desafio muito grande, porque nós trabalhamos, na minha profissão, com planejamento estratégico, e eu vejo que o Supremo Conclave do Brasil, ele realmente honra o nosso lema do rito, a tradição com a evolução. O Supremo Conclave do Brasil, ele rompe barreiras, primeiramente com o Supremo Conclave do Paraguai, e agora a gente já perde a conta de quantos países já temos emissários, delegados e, quem sabe, em breve, novos Supremos Conclaves. O mundo globalizado chegou. A tecnologia hoje nos ajuda como maçons.
Eu vejo o Supremo Conclave do Brasil num avanço inacreditável nos próximos 5 anos, principalmente usando... Hoje nós vemos a era da inteligência artificial, do mundo do vídeo, do áudio. Eu vejo que os rumos que nós vamos tomar talvez surpreendam até a nós mesmos. E você, meu irmão Dalan, o que você vê daqui a 5 anos o rito brasileiro? Bom, eu vou usar até o que eu costumo escutar muito dos irmãos que vêm de outros ritos que nos visitam e comentam muito. Poxa, como é bonito o rito brasileiro, como ele é diferente e principalmente como ele é alegre, como é um rito que estimula o maçom a ser feliz, como tem uma egrégora que fortalece o nosso rito. Não só na loja simbólica, como é diferente a forma de fazer o filosofismo do rito brasileiro. A modernidade unindo as tradições. A nossa geração ela vai evoluindo. A gente chega num momento que às vezes aquele fato de tu estar apenas numa loja sentado, ouvindo, parado, talvez não seja o ideal atualmente ou para o futuro. Mas o rito brasileiro te estimula a fazer um pouco mais, a mostrar que dá para fazer a maçonaria respeitando a nossa tradição, mas com a evolução. A evolução vai vir de onde? De cada um de nós, botando o seu DNA, o seu jeito e a sua forma de aprender e continuar a aprender, e nunca esquecendo desse sintoma, vou chamar um sintoma, que é o pertencimento. A gente tem que se sentir parte do que faz. Se a gente tiver, não importa para qual loja, para qual capítulo, para onde for, se você não se sentir parte, para dar uma refletida, ver onde é que está pecando aí, porque eu acho que precisa se sentir parte para realmente entender o rito brasileiro. No momento que você entender que você faz parte do rito brasileiro, automaticamente você vai evoluir e você vai caminhar para um futuro que só se vê coisas boas. O céu é o limite. O céu é o limite. Meus irmãos, então, o que é mais importante sobre a fala aqui do nosso irmão Dalan é falar do pertencimento, e o pertencimento me lembra uma coisa que se chama a liderança, o protagonismo. Nós recentemente realizamos uma pesquisa qualitativa aberta, onde nós trabalhamos sobre palavras-chave. E dentro dessas palavras-chave, a gente conseguiu coletar, né, as dores e necessidades dos irmãos. E nós vimos a palavra-chave principal foi o protagonismo. Os irmãos querem se tornar protagonistas do rito brasileiro. Então esse programa que você está assistindo já é dessa iniciativa. É da sua fala, do entendimento da sua necessidade, da sua dor, e dividido para cada núcleo que nós temos dentro do rito brasileiro. Vocês vão ver agora, a gente vai ter o nosso encontro nacional, nós dividimos e construímos personas, né, segmentos dentro do nosso próprio rito para entender melhor. E agora vem a pergunta final, que é a mais capciosa, que é a sugestão dos irmãos para a gestão do rito brasileiro. O irmão sugeriria o que para um melhor desenvolvimento, onde a gente pode aperfeiçoar? Esse é o papel que a gente está aqui para conversar com os colunas do rito aqui em Caxias do Sul. Se eu fosse sugerir alguma coisa ao Supremo Conclave do Brasil, seria uma única coisa. Continuem. Nós estamos evoluindo muito, o rito brasileiro tem crescido muito, o material disponibilizado hoje pelo Supremo Conclave do Brasil, ele é muito didático, muito simples. Continuem fazendo. Não existe sugestão melhor do que essa. Maravilha. Dalan? Eu sigo na mesma linha também do irmão André, essa continuidade. Não se perca essa continuidade do que está sendo feito ali, porque isso aproxima. Hoje os irmãos também precisam descobrir e utilizar todas as ferramentas que o rito brasileiro está nos disponibilizando, especialmente o Supremo Conclave. Utilizem as ferramentas, descubram as ferramentas e sigam adiante. Maravilha. Misael, mais uma vez, coloca de novo aqui as imagens, né, do material litúrgico, do templo. A gente precisa mostrar o quão lindo é o rito brasileiro quando ele é bem cuidado. Então fica com essas imagens finais aí e não esqueçam, acessem as nossas redes sociais, participem, engajem, dê sua opinião, é muito importante para a gente. Gostaria de agradecer muito meu irmão André, meu irmão Dalan,
por ser esse nosso primeiro programa e que incrível estar começando com pessoas incríveis que são vocês, obreiros e servidores do rito brasileiro. Meus irmãos, muito obrigado e até a próxima.